Eu quero trazer uma rápida palavra aos irmãos e quero dar o nome dessa palavra de 3 ações: ser, ter e fazer. Ser, ter e fazer. E nós precisamos avançar no entendimento da vontade de Deus a cada dia. E é isso que nós fizemos nesse final de semana. Avançamos no entendimento da vontade de Deus. E para isso a gente precisa de capacitação. Romanos 12 diz que nós precisamos ser capazes para experimentar a vontade de Deus. E como é que eu sou capacitado? Entendendo o mesmo que Deus entende. Então repete para você mesmo: sou capacitado quando entendo o que Deus está entendendo. E também falando o que Deus está falando. Por isso, irmãos, eu quero dizer a vocês que nossas conversas, dentro das nossas famílias, dentro das nossas casas, no convívio da igreja, nossas conversas nas reuniões, elas precisam estar sempre subindo de nível. Sempre subindo de nível. Subindo de nível ao ponto da gente permanecer falando da palavra. Subir ao nível da palavra de Deus. Comunhão verdadeira é isso, quando a gente expressa a palavra e recebe essa palavra de volta através do meu irmão, da minha irmã. Algo impartido da vida dele e algo que eu recebo da vida dele. Se eu converso apenas as coisas triviais, eu não sou edificado na vontade de Deus. Mas quando estou conversando a palavra de Deus, quando estou falando o que o Espírito está fazendo em minha vida, aquele irmão, aquela irmã é edificado e edificada. Vamos abrir a Bíblia em Hebreus capítulo 4, versículo 14. Está dizendo assim: portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com firmeza à fé que professamos. Apeguemo-nos com firmeza à fé que professamos. A fé, irmãos, que Jesus, como autor e consumador da fé, nos deu, não é uma fé científica, é uma fé viva, é uma fé eficaz, é uma fé que nos faz agora viver a realidade de Deus. Então, esta fé precisa ser professada, confessada, e professar significa dizer o mesmo que Deus está dizendo. Então diga assim: professar significa dizer o mesmo que Deus está dizendo. Então, as nossas declarações de fé não são para o nosso bel prazer. Toda nossa declaração de fé, ela deve coincidir, basear exatamente com a vontade de Deus. Declaração de fé não é positivismo, não é confissão positiva. Fala que vai dar certo, muitas vezes que vai dar certo. Não, isso não é a fé em Deus. Tem pessoas que têm fé em muitas coisas, mas não têm a fé em Deus. Pensam que pelo poder da mente e pela confissão positiva as coisas acontecem. Não é isso que eu estou falando. Quando falo de declarar a fé, não é de falar apenas palavras positivas, é de confessar a vontade de Deus aonde ela não existe. Positivismo é fé na fé. Não, eu creio que eu tenho poder e eu vou professar algo positivo e isso vai acontecer na minha vida. Eu vou falar que vou ficar rico, quem sabe um dia eu fico rico. Mas a declaração pela fé é confiar em Deus e falar a sua vontade. A nossa fé não está em nossa declaração. A nossa fé está no Deus que move as montanhas. Nós não temos poder para mover as montanhas, mas Deus tem poder para mover as montanhas. Então Jesus disse: tem de fé em Deus, não na gente mesmo.
Isso é muito importante, porque senão a gente acha que a gente pode falar tudo que a gente quiser, a hora que a gente quiser, quando a gente quiser, para o nosso bel prazer. Não. Nenhuma declaração de fé é para nosso proveito próprio no início, mas é para que a vontade de Deus seja feita e Deus seja glorificado. Amém, irmãos? Temos aprendido que não é Deus que nos serve, é nós que servimos a Deus. Essa é uma posição bem diferente. E muitos têm usado erroneamente essa palavra da fé, declarando um triunfalismo, como se Deus tivesse que servir as pessoas, porque agora somos filhos do rei, e agora temos o poder da fé, e vamos fazer isso, e vai dar tudo certo. Não, irmãos, nós confiamos que Deus tem aquilo que Ele quer fazer na hora que Ele quer. Submetemos nossa vida ao Senhor e vamos andando e vivendo com entendimento, conhecendo a vontade de Deus e professando a vontade de Deus, e esta fé na vontade de Deus, pelo poder de Deus, vai fazendo diferença nos seus ambientes. Amém? Então, quando você confessa a palavra de Cristo sobre o problema, você traz literalmente Cristo para o cenário. E quando Cristo entra no cenário, Ele muda a realidade. A necessidade ela é suprida porque Cristo está atuando ali, não porque a gente está falando palavras positivas. Agora, se você confessa incredulidade ou derrota, o que vai vir? Vai vir o poder das trevas, amassando ainda mais a sua vida e a sua mente, dizendo de fato que nada daquilo que Deus falou que pode acontecer na sua vida vai acontecer. Então nós temos aí dois times, o time da incredulidade e o time da fé, que isso acontece conosco o tempo todo, e que nós temos que entender e abraçar e professar a fé que nos é dada. Hebreus 4,14. E a incredulidade ela vai tomando força porque nós olhamos para o problema, e todos nós estamos cheios de problemas, aqui e acolá, uns maiores, uns menores, uns resolvidos, outros ainda que virão e resolveremos. Então a incredulidade ela toma força porque estamos olhando para o problema. Quando você olha para o problema, você não consegue olhar para aquilo que Deus está dando de direção. A fé é justamente isso: olhar e declarar segundo Deus e não segundo o problema. O que Deus está falando sobre o seu problema? Você já perguntou? O que Deus está direcionando sobre o seu problema? Sobre as suas dúvidas? O que Deus está dizendo? Não é o que o mundo está dizendo, não é o que o YouTube está dizendo, não é o que o Facebook está dizendo, não é o que nenhum psicólogo está dizendo, não é o que nenhum pensador está dizendo. Não temos nada contra o psicólogo, o pensador, mas nossa vida tem que ser orientada para resolver as situações segundo Deus e a vontade de Deus. Então, quando estivermos com um problema, nós precisamos perguntar: qual é a solução de Deus para esse problema? E quando entendemos a solução de Deus, começamos a declarar por fé o que Deus deseja que aconteça. Amém, queridos? Então nós devemos chegar a um tal ponto, irmãos, de falar tão naturalmente palavras de fé, quanto os incrédulos falam palavras de incredulidade. E nós não gostamos de ficar do lado de pessoas que são negativas, não é mesmo? Nós não gostamos. Agora, Cristo não criou a fé para que a gente fique apenas desejando a fé para o nosso proveito. Não, irmãos. Cristo é a fé. Ele é o autor e consumador da fé, para que Ele, como a palavra de Deus, vai entrando nos nossos problemas, vai entrando nos nossos cenários, por uma palavra que expressamos pela confiança que temos em Deus e pelo Espírito que habita em nós, a solução para os problemas pela palavra confessada, que é o próprio Cristo. Vocês estão compreendendo? É uma mentalidade que vai mudando. Eu paro de olhar para o problema e começo agora a liberar uma palavra onde Deus está direcionando sobre o problema. O que Deus fala, o que Deus deseja, o que Deus quer. Às vezes o seu problema é consequência de pecado, tem que se arrepender. Às vezes o seu problema é falta de perdão, que não perdoa, tem que perdoar. Às vezes o seu problema é dívida por má administração, tem que se arrepender, pedir perdão para aquele que você está devendo.
e restituir e não gastar mais do que você ganha. Talvez o seu problema seja por desobediência. Você sabe o que tem que fazer e não faz, e aí lá na frente você tem as consequências. Ou talvez o seu problema seja por alguma atitude de algum espírito maligno mesmo, atuando, interferindo, oprimindo. Todos os nossos problemas, irmãos, Deus tem uma solução para ele. Todos os nossos problemas. Fala assim: Deus tem solução para todos os meus problemas. E ela começa na cruz. Ela começa na cruz. Porque na cruz eu tenho vitória sobre todos os problemas. Por quê? Porque na cruz Cristo teve a vitória sobre todos os inimigos. A depressão, a fadiga, a dívida, a má administração, o rancor, a mágoa, a incredulidade, todos os espíritos malignos que me oprimem e que vêm com setas malignas e que vêm me intentando, que vêm me tentando, todas as pessoas que vêm tentando me tirar do propósito de Deus, Deus venceu isso através de Cristo e mostrou para a humanidade: tem solução para o problema através de Cristo, pela cruz e pelo poder de Cristo. Por isso é que Hebreus 4,14 fala: confessamos firmemente, apegamos firmemente a fé que professamos. Hebreus está falando da velha aliança e depois da nova aliança. A nova aliança que nós vivemos em Cristo agora, esse novo pacto que Deus fez em Cristo, nos dá vitória sobre os problemas. Nós só precisamos entender qual a vontade de Deus sobre o problema. Porque se eu não entendo a vontade de Deus, não sou capacitado para experimentar a vontade de Deus. Ficou simples isso? Eu preciso entender a vontade de Deus, eu preciso ver a minha mente sendo renovada, para que eu possa experimentar, Romanos 12:2, a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. A gente quer experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, mas nós não queremos ser capacitados para isso. A gente acha que é num clique. Não, não é num clique, é numa capacitação. E aí depende de mim, de ir entendendo a vontade de Deus e anunciando a vontade de Deus e professando a fé que nós estamos apegados nela. Então, pensar é diferente de declarar. Talvez você está pensando aí, mas eu quero dizer para você que a fé não é muda. A fé sempre fala. Então diga assim: a fé sempre fala. Pensar é esperar que um dia as coisas melhorem, mas declarar é se posicionar conforme Deus deseja. E eu começo a pronunciar essa palavra, de quem eu sou em Cristo, o que eu tenho em Cristo, e o que Ele me deu como autoridade para fazer. Por isso o apóstolo Paulo fala: eu criei, por isso falei. Se você não esteve aqui domingo passado, procure ouvir essa palavra, já está no site. Criei, por isso falei. Então, em Marcos capítulo 11, versículo 22, abra comigo, está dizendo que precisamos ter fé, não no nosso poder, não nas nossas palavras, não pela nossa confissão, devemos ter fé em Deus. Marcos 11, 22 a 24, está dizendo assim: Jesus respondeu: tenham fé em Deus, não tenham fé em si mesmos, não tenham a fé na fé, não tenha fé no dinheiro, não tenha fé em nada neste mundo, tenham fé em Deus. E eu lhes asseguro que se alguém disser a esse monte: levante-se e atire-se no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que acontecerá o que diz, assim lhe será feito. Então, queridos, Deus é quem move, Deus é quem abre, Deus é quem fecha, Deus é quem concede, Deus é quem soluciona. Nós apenas somos transmissores dessa palavra. Por isso nós precisamos expressar palavras de fé segundo a vontade de Deus, pelo poder de Deus. Amém, queridos? Eu sei que você vive problemas, eu sei que você passa por problemas, mas a gente precisa expressar a vontade de Deus e crer qual é a vontade de Deus para aquilo lá, porque senão nós vamos ficar refém dos problemas. Deus não nos fez refém dos problemas, Deus nos fez escravos da sua graça, do seu amor, do seu poder, da sua autoridade, e nos concedeu autoridade. Por isso você tem poder, porque você é filho de Deus. João 1,12, aos que creram no seu nome, deu-lhes o poder. Isso é uma autoridade que nós precisamos aprender a usar.
Muito pouco se sabe sobre essa autoridade de filho, sobre essa autoridade da igreja, do corpo de Cristo. E nós precisamos entender ela para começar a usar essa autoridade. Não para o nosso bel prazer, para a nossa vontade, para a vontade de Deus, irmãos. Estamos aqui para obedecer uma só vontade, a vontade do Pai. Então, tenham fé em Deus, e essa própria palavra de Deus agora habita em nós. Abre comigo e confira, Colossenses capítulo 3, versículo 16. Seria muito bom que você começasse a decorar os 3,16 da Bíblia, já que você sabe o Evangelho de João 3,16. Comece a decorar sempre o 3,16, você vai ver que tem versículos preciosos aí. Os 3,16.